Nós já conversamos um pouquinho, mas uma boa noite a todos. É o nosso desejo e que a palavra de Deus fale ao nosso coração, nos instruindo, nos abençoando, para que nós nos tornemos cada vez mais conhecedores da vontade de Deus para nós. Enquanto eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vocês já podem abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Hoje nós vamos estudar um trecho conhecido como o rico e Lázaro. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que alguns de vocês, talvez, que usem a versão corrigida, vão ter nas suas Bíblias o título A Parábola do Rico e Lázaro. E eu quero dizer que, infelizmente, esse título está errado. Os títulos não constam nos originais e nem as cópias que nós temos, porque hoje, na verdade, não existe nenhum original mais da palavra, mas cópias de extrema confiabilidade que nós possuímos, digo nós, assim, os homens possuem, né, em mãos, né, essas cópias não contêm nenhum título. Eles foram acrescentados visando ajudar e, na maioria das vezes, de fato, eles nos ajudam a localizar um determinado trecho, mas, infelizmente, nesse caso, o título atrapalha. Então, guardem isso. A ideia de que é uma parábola consta apenas no título, e o título não consta no texto sagrado. Outra coisa é que, quando o Senhor Jesus contou alguma parábola, em todas as parábolas que ele contou, que são claramente reconhecidas como parábolas, ele nunca citou o nome de ninguém. E nessa parábola nós temos aí uma das pessoas conhecidas como Lázaro, nós temos a menção também de Abraão, e temos, de uma forma indireta, os escritos de Moisés e dos profetas sendo mencionados também. Então, isso coloca esse trecho não como uma parábola diante dos nossos olhos, mas como um fato real. Uma outra coisa que é interessante dizer é que a maioria das parábolas que Jesus contou, ele começava dizendo: o reino dos céus é semelhante a... E só nessa introdução ele já estava declarando que era uma comparação, uma parábola. Não é o caso aqui, quando ele começa dizendo: havia certo homem rico e tal. Na verdade, ele está narrando um fato histórico, real, verdadeiro, e ele usa a vida destes dois homens para nos dar algum ensino. O objetivo principal da nossa meditação hoje é desconstruir ensinos errados que as religiões têm ensinado. E nós vamos ver quantos ensinos errados este trecho e esta história desses dois homens, contada pelo próprio Senhor Jesus, refutam das religiões ensinadas, que têm ensinado. Vamos fazer a leitura desse trecho, então, começando com o versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que o Senhor nos ensine, através desse trecho, e como nós já colocamos como objetivo principal da nossa meditação hoje, que Ele nos ajude a tirar da nossa mente alguns ensinos que, porventura, você tenha recebido, ensinos errados, ensinos recebidos de religiões, mas que a Bíblia, e particularmente esse trecho, refuta, e que você seja ensinado pela palavra de Deus. Muito bem, nós vimos que o Senhor Jesus contou a história de 2 homens. Um ele identifica como sendo rico, e não sabemos o nome dele. Na verdade, a leitura mostra que foi um homem que viveu com um único objetivo na sua frente, na sua vida, na sua mente: angariar riquezas e desfrutar delas. E ele viveu dessa forma. Não se importou com Deus, apesar de ter as melhores condições financeiras e sociais para isso, mas nunca se importou com Deus. E, na verdade, quando Jesus contou esta história, também não fez caso de contar o nome desse homem rico. Do outro lado, nós encontramos um mendigo, mas o Senhor Jesus nos revelou o nome dele, Lázaro. E é muito interessante porque o nome Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E é muito interessante isso, esse significado do nome, porque a história narrada pelo Senhor mostrou que ele não encontrou aqui na terra auxílio, ajuda de ninguém. E mesmo o auxílio que ele encontrou de Deus também não foi físico e nem material. Mas, de alguma forma, ele buscou ao Senhor. Ele buscou ajuda no único que poderia ajudá-lo. E ele teve essa ajuda espiritual. Agora, eu gostaria que vocês olhassem para a tabela para que nós comparássemos a vida dos 2 homens aqui na Terra. Porque, segundo a narrativa feita pelo próprio Senhor Jesus, foram vidas muito diferentes. Diz a palavra que o rico se vestia de púrpura e de linho, e esses tecidos são tecidos caros, luxuosos. Ele se vestia, então, muito bem, de forma impecável. Enquanto que Lázaro era um mendigo, um morador de rua, e nós podemos imaginar sua roupa suja, ele maltrapilho, roupa rasgada. Que contraste entre as roupas de um e de outro. Mas os contrastes não param aí. A casa do rico era uma moradia boa, enquanto que Lázaro era um morador de rua. Na verdade, ele vivia à beira do portão da casa do rico, desejando receber alguma ajuda. E a Bíblia fala desejando receber, não menciona que ele de fato recebeu. O final do versículo 19 nos diz que o rico se regalava esplendidamente todos os dias, isto é, festa em cima de festa, refeições boas em cima de refeições boas. Portanto, a sua alimentação era
do bom e do melhor. Enquanto que o mendigo Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E talvez esta expressão sugira não literalmente migalhas, né, de pão, mas restos, aquilo que sobrasse das refeições do rico. Esse regalar-se esplendidamente pressupõe a realização de festas, de encontros sociais, né? Festas entre os amigos. Era isso que o rico promovia, provavelmente na sua casa, sua bela casa. Enquanto que Lázaro, doente, e a Bíblia não diz que ele tinha várias chagas, diz que o seu corpo era coberto de chagas, talvez uma chaga pelo corpo todo. Um homem doente. De fato, as condições em que ele vivia, a pouca alimentação, tudo isso colaborava para que ele tivesse doenças. Finalmente, podemos pressupor que nesse regalar-se esplendidamente na realização de festas e refeições suntuosas, o rico tinha muitas companhias. A alta sociedade na sua cidade devia frequentar a sua casa nestas festas, enquanto que Lázaro, a Bíblia diz que tinha como companhia os cães vadios de rua. Eram os únicos companheiros que ele tinha. Que diferenças entre a vida destes dois homens? Elas são gritantes, são enormes. Mas nós lemos no versículo 22 uma experiência que os dois homens tiveram ao final das suas vidas aqui na Terra. Diz o versículo 22 que o mendigo morreu e o rico também morreu. Bem, talvez nós possamos aí inserir e pressupor também algumas diferenças no enterro de cada um deles. Para o rico, um velório suntuoso, cheio de personalidades importantes da sociedade local. Para o pobre, um enterro talvez como de indigente. O Senhor Jesus sequer mencionou que ele tivesse algum parente, então ele deve ter sido enterrado de forma muito simples, muito bem simples mesmo, sem nenhum luxo, sem nenhum artifício para levar uma cerimônia de importância, para mostrar alguma coisa de importância para a sociedade. Mas um fato torna o final da vida dos dois semelhantes. Ambos morreram. O que foi feito depois com o corpo deles, se depositado numa vala de indigente ou se construído um mausoléu suntuoso para acolher o corpo, isso não fez a mínima diferença. O fato é que os dois morreram. E eu quero mostrar para vocês agora que os dois tiveram uma vida aqui completamente diferente. Mas no final da sua vida, uma experiência foi semelhante à dos dois, a morte. E daqui a pouco nós vamos ver por que é que os dois morreram. Mas depois da morte, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, eles mais uma vez tiveram uma existência, uma vida em lugares completamente diferentes e de uma maneira completamente diferente e com companhias completamente diferentes. Interessante que as desigualdades que eles tiveram na vida aqui na Terra, elas se repetiram na vida pós-morte. E, aliás, eu gostaria de frisar para você desde já isso, a Bíblia mostra que a morte física não é o final de tudo. Mas a Bíblia deixa muito claro para todos nós que após a morte física, a vida continua num de dois lugares. Agora, observe o seguinte.
O que do rico foi sepultado? O seu corpo. E talvez houve uma cerimônia com pompa e luxo no velório dele. Talvez os irmãos dele gastaram bastante dinheiro para juntar as personalidades mais importantes da sociedade, fazer uma despedida, achavam eles, né, digna da posição social e financeira que ele desfrutava. Mas para onde foram a alma e o espírito daquele rico? Diz o versículo 23, no inferno. E eu quero chamar a atenção para vocês terem muito claro na sua mente a gravidade do que isso representa. No verso 23 diz, ele estava em tormentos. No versículo 24, ele reconhece, estou atormentado nesta chama. No verso 25, Abraão diz para ele, você está em tormentos. E no verso 28, pela quarta e última vez, ele diz que ele não gostaria que os irmãos dele viessem para o mesmo lugar de tormentos que ele estava. Que diferença da sua vida aqui na Terra? Comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, vivendo num lugar e na companhia de pessoas tão ilustres, mas agora no inferno, em tormentos. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Não importa o que fizeram com o corpo dele, se foi enterrado, se foi cremado, não importa. O que deve fazer você pensar é para onde a sua alma e o seu espírito irão depois da sua morte. No caso do rico, alma e espírito foram para o inferno. E o inferno, a Bíblia fala, não é um lugar agradável. É um lugar de tormentos, de sofrimento, de maldição, de dores, de aflição. E tudo isso agora ele estava recebendo como justa retribuição de ter vivido uma vida inteira sem se preocupar com Deus. Mas do outro lado nós temos aquele mendigo que em vida sofreu tanto aqui na terra, falta de alimentos, com doenças, sem companhias, sem um lugar para morar, vivendo na rua, mendigando. Mas lembre-se, de alguma forma ele buscou ao Senhor. O Senhor Jesus não revela como ele fez isso, mas ele buscou. E ele fez jus ao nome que ele carregava. Lázaro, aquele a quem Deus ajuda, e ele buscou a ajuda de Deus. O que aconteceu quando ele morreu? Com o corpo, provavelmente sepultado como indigente. Mas isso não faz diferença. Seu espírito e a sua alma, guardem isto, verso 22, foram levados pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é uma expressão, e como a história foi contada para judeus, que para os judeus fala de um lugar, primeiro, na companhia do pai da raça judaica. E a Bíblia mostra que Abraão é chamado o pai da fé. E, portanto, ele está no céu. Porque ele creu em Cristo como seu Salvador. Ele se adequou ao plano de salvação preparado por Deus. Ele está com Deus. E para um judeu, estar junto de Abraão equivalia ao que hoje, para nós, significa ele estava no céu. E como diz Abraão ao rico, no versículo 25, Lázaro, sua alma e seu espírito estavam num lugar de consolo, de conforto, na companhia de Abraão, melhor ainda, na companhia de Deus. Você notou que imediatamente, quando estes homens morreram,
o seu destino eterno. Seu espírito e sua alma foram para o destino eterno. Eles não passaram por um lugar intermediário, mas a alma e o espírito do Lázaro, o mendigo, foram levados pelos anjos para o céu. A alma e o espírito do rico foram para o inferno imediatamente. Um segundo após a morte, aqueles homens já estavam, sua parte espiritual do seu ser, já estava no seu destino eterno. Eu quero observar com você o diálogo que houve entre o rico e Abraão. Em primeiro lugar, diz o verso 23, que quando, antes de começar o diálogo com Abraão, o rico reconheceu que Lázaro estava junto com Abraão no céu. Interessante, né? Sabe de uma coisa? Ele já tinha visto, quando estava aqui na terra, vivo, ele já tinha visto aquele mendigo muitas vezes no portão da sua casa. Ele se lembrava exatamente quem era. E mesmo Lázaro não estando com o seu corpo fisicamente, ele reconheceu, de alguma forma, que nós não somos capazes de dizer, mas ele reconheceu que Lázaro estava na companhia de Abraão, no céu. E ele fez um pedido. O tormento dele ali no inferno era tamanho que ele pediu para que Abraão permitisse que Lázaro viesse molhar a ponta da sua língua com uma gota de água, o que já lhe traria um benefício enorme. Evidentemente que o pedido não deve ser encarado literalmente, porque nenhum dos dois estava com o corpo. Eram espíritos e almas desencarnados. E, portanto, Lázaro não tinha um dedo para molhar na água, e nem o rico tinha uma língua. Mas essa é uma expressão que ele usa para que, pedindo a Abraão que lhe desse um segundo de alívio no meio daquele fogo que queimava, que ardia e que lhe trazia um sofrimento intenso. Mas notem a resposta de Abraão. Em primeiro lugar, ele faz o rico lembrar, note isso, que quando o rico estava em vida aqui na terra, ele tinha tido uma vida financeiramente muito boa. E ele teve muitas condições e oportunidades para seguir e servir a Deus. No entanto, ele usou a riqueza apenas em benefício próprio, de uma forma egoísta, de uma forma sem pensar nos outros. Ele só pensou em si. Ele não pensou nem nos semelhantes, muito menos em Deus. Lázaro, pelo contrário, aqui na terra não teve nada física e materialmente falando, mas ele se agarrou no único que poderia lhe dar uma esperança de vida eterna, Deus. E agora ele estava desfrutando dessa procura que ele fez aqui na terra. Outra coisa que Abraão falou para o rico, olha, esse negócio de ficar transitando do céu para o inferno, do inferno para o céu, não dá. Ele usou uma linguagem figurada para dizer que a separação era tão grande, e Abraão disse, há um abismo entre nós. Isso é uma maneira, uma linguagem figurada para dizer, é impossível sair de um lugar e ir para o outro, ou vice-versa. E com estas palavras, Abraão mostrou claramente que um segundo depois da nossa morte, já estaremos num lugar, no nosso destino, e esse destino será eterno, incapaz de ser mudado depois da nossa morte. Mas aí, depois dessa resposta, o rico fez um segundo pedido. Então, se ele não pode sair do céu e vir aqui do inferno, manda o Lázaro do céu voltar à terra. E notem bem, ele se lembrou
que aqui na Terra ele tinha 5 irmãos. Então, um detalhe, me permitam fazer um parênteses. Após a nossa morte, a nossa memória continuará funcionando, porque ela faz parte da nossa alma. E a alma não morre. Memória não morre. Ele estava lá no inferno em tormentos, mas ele se lembrava dos seus 5 irmãos que estavam aqui na Terra. E estavam vivendo de uma forma semelhante à que ele viveu, ou seja, só preocupado com as riquezas, com as coisas materiais desta vida. E, portanto, ele deduziu, e deduziu acertadamente, que se ele, que viveu sem se preocupar com Deus, apenas desfrutando da riqueza, estava ali no inferno, os seus 5 irmãos, por terem um estilo de vida semelhante, e de também não terem se preocupado com Deus e não terem buscado a Deus de forma alguma durante a sua vida, ao morrer, eles viriam também para o mesmo lugar que ele. E a dedução dele foi muito boa. Interessante, né? Lá no inferno, sua memória não parou de funcionar e seu raciocínio não parou de trabalhar. Ele foi capaz de fazer essa dedução. É uma dedução lógica. Um estilo de vida dos 5 irmãos semelhantes ao dele significaria que os 5 irmãos, ao morrer, iam para o mesmo lugar onde ele estava, inferno. E a resposta de Abraão: não, seus irmãos não precisam de que alguém ressuscite dos mortos. Seus irmãos têm Moisés e os profetas. Ora, evidentemente, na época de Jesus, Moisés e os profetas já tinham morrido muito tempo. Mas, na verdade, o Senhor Jesus está usando uma figura de linguagem aí, e ele queria dizer os escritos de Moisés e dos profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia. Eles leiam a Bíblia. Aliás, seus irmãos, com a condição financeira que têm, eles podem adquirir a Bíblia tranquilamente. E eles podem ler. E eles podem crer no que a Bíblia diz. Mas, novamente, Rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dos mortos, eles arrepender-se-ão. Interessante. Sabe de uma coisa? O plano de Deus para a salvação exige que o homem dê um primeiro passo. E esse primeiro passo é o reconhecimento do seu pecado e o arrependimento. E sabem de uma outra coisa? Aquele rico experimentou o arrependimento, mas era tarde demais. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para ser salvo. Ele precisava se arrepender dos seus pecados. E ele se arrependeu lá no inferno. Mas aí, tarde demais. Tarde demais. Ele sabia o que os seus irmãos tinham que fazer. Eles precisam se arrepender de quem são e do que fazem. E, finalmente, Abraão termina no verso 31 dizendo, sabe, eles têm a Bíblia. Uma pessoa que lê a Bíblia e não crê no que a Bíblia diz, ela não vai crer em nenhum milagre. Porque, na verdade, a Bíblia narra milagres. E se a pessoa não crê na Bíblia, ela não crê em milagres. Então, ainda que apareça alguém que morreu para ele, não vai adiantar nada. Ele não crê na Bíblia, ele não crê em milagres. Espero que você tenha entendido a história, os diálogos, mas agora eu gostaria de dizer a você algumas verdades que nós temos que aprender e que, infelizmente, religiões têm ensinado de forma errada, mas que a palavra de Deus nessa noite possa corrigir os erros que, porventura, você tenha adquirido. Vamos lá. Primeira verdade que eu quero que todos gravem. A morte é um fato ao qual todos nós estamos sujeitos.
pela simples razão de que todos nós somos pecadores. Eu espero que, como resultado dos últimos estudos, especialmente do último estudo que nós analisamos os 10 mandamentos, você que está nos ouvindo nesta noite, ou mesmo depois, possa ter entendido o último estudo e aceitado o fato de que, como transgressor da lei de Deus, você é um pecador diante de Deus. E se isso é uma realidade na sua vida, há um versículo na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: o salário do pecado é a morte. E como eu e vocês somos transgressores da lei de Deus, como eu e vocês somos pecadores diante de Deus, como eu e vocês temos transgredido, quebrado os mandamentos de Deus, o que nós precisamos e merecemos receber como devido pagamento pela nossa condição de pecador diante de Deus é morte. Entendeu por que que o rico morreu e por que que o mendigo morreu? Porque ambos eram pecadores. E me permita estender o raciocínio dizendo, pela mesma razão que ricos e pobres morrem, brancos e negros morrem, estudados e analfabetos morrem, brasileiros, argentinos, espanhóis, italianos, russos, portugueses, franceses morrem. Quando a Bíblia diz todos pecaram, a Bíblia coloca um fato que é universal. E é uma verdade que abrange todos os mais de 7 bilhões do planeta Terra na atualidade. A morte, portanto, é um fato ao qual todos nós estamos sujeitos. Em segundo lugar, eu quero dizer para você, alguns pensam que a morte é cessar completamente, é a aniquilação do ser humano. Não, a Bíblia não diz isso, pelo contrário. A Bíblia diz que há uma vida a ser vivida depois da morte. Há uma vida. Quando Deus criou o homem e colocou no homem um espírito e uma alma, essa parte do nosso ser é imortal e, portanto, é eterna. O corpo morre e nós o levamos ao cemitério, colocamos num caixão, enterramos ou cremamos, mas a alma e o espírito não morrem. Então preste atenção nisso. Onde é que você vai viver depois da morte? Uma terceira verdade que eu quero que todos gravem bem é que essa história mostra que depois da morte há dois, e apenas dois destinos eternos para o ser humano. Apenas dois. Guarde bem isto. Você está lembrado do nosso primeiro estudo? Quando nós falamos de duas portas, dois caminhos e dois destinos? Lembra disso? E lembra que nós colocamos, no final daquele estudo, uma pergunta dizendo: qual vai ser a tua escolha? Bem, eu não só quero que você recorde o primeiro estudo, mas eu quero que você pense nessa escolha. Porque você vai ter que escolher em vida onde você vai passar toda a eternidade. E depois da morte, para onde o seu espírito e a sua alma irão. O rico foi para o inferno. O mendigo Lázaro foi para o céu. Sabe? A Bíblia não fala de um terceiro destino. Quarto, quinto, a Bíblia fala de dois. E apenas dois destinos para onde nossa alma e nosso espírito irão depois da nossa morte. Uma outra coisa que eu quero que você grave.
Alguns pensam que com a morte física, a nossa alma fica num estado de repouso absoluto, inerte, inconsciente. Bem, vocês viram que isso não é verdade na Bíblia. O rico, depois de morto, conversou com Abraão. O rico, depois de morto, estava atormentado. O rico, depois de morto, estava lembrando que aqui na terra ele tinha 5 irmãos. O rico, depois de morto, foi capaz de concluir, deduzir que os seus irmãos, por terem um estilo de vida semelhante ao que ele tinha quando estava vivo, iriam para o mesmo lugar onde ele estava, o inferno. Sabe o que isso nos mostra? Que após a nossa morte, a nossa consciência, que faz parte da nossa alma, está em plena atividade. E nós vamos estar perfeitamente conscientes do lugar onde nós vamos, se é céu ou inferno, se é um lugar de consolo ou é um lugar de tormento, e de que maneira nós estaremos nesses lugares. Se afligidos ou se tranquilos, em paz. Nossa consciência não morre com a nossa morte física, mas ela vai continuar funcionando normalmente. Uma quinta verdade que eu quero que você aprenda. Nós falamos de 2 lugares para onde o nosso espírito e a nossa alma vão depois da morte. Ou é céu ou é inferno. E sabe o que significa 2? Significa que eu e vocês temos que fazer uma escolha. Mas como Abraão mostrou que é impossível sair do céu e ir para o inferno, ou do céu para a terra, ou do inferno para etc., a escolha de onde nós vamos passar a nossa eternidade deve ser feita em vida. 1 segundo após a nossa morte, já é impossível de fazer a outra escolha. E nós vamos passar a eternidade toda em função de uma escolha feita na nossa vida física aqui na Terra. Lembra disso? Lembra que você tem oportunidade dada por Deus para fazer essa escolha até o dia da sua morte. Agora, deixe-me perguntar, você sabe qual é o dia da sua morte? Não, né? Nem eu. É por isso que eu já fiz a minha escolha. Porque quando a morte chegar, ela não vai me pegar desprevenido. Eu estou perfeitamente preparado para encontrar a morte. Porque eu já fiz a minha escolha em vida. E, finalmente, a última verdade que eu quero que fique bem claro para cada um de nós nessa noite. Abraão disse ao rico: os teus irmãos têm os escritos de Moisés e dos profetas. Eles que leiam, eles que deem crédito no que a Bíblia fala. E sabe a última verdade que eu gostaria de deixar bem claro para nós nessa noite? A Bíblia. E só a Bíblia nos mostra o que nós devemos fazer para sermos salvos. O plano que Deus arquitetou para a salvação do homem está descrito aqui. Eu não vou convidar você para vir para a minha igreja para conhecer este plano. Eu não vou convidar você para ir atrás de uma religião para conhecer este plano. Eu não vou convidar você para ir atrás de um líder religioso, seja pastor, seja padre, seja rabino, seja pai de santo. Eu não vou chamar você para que através desses meios você conheça o plano de Deus de salvação. Eu vou chamar você, estude a Bíblia, conheça pela Bíblia o plano que Deus preparou para a tua salvação, para a salvação do homem em geral. Aprendemos estas verdades neste trecho.
E a nossa oração é que, se você conhecia alguma coisa diferente, fica muito bem claro para você o que a Bíblia ensina. Apegue-se aos ensinos da palavra de Deus. Descubra dentro da palavra o plano de Deus para a salvação do homem. Que Deus abençoe a sua palavra ao seu coração nesta noite. Amém.